Salve telespectadores do Velocidade Máxima! Hoje estamos com essas duas caminhonetes, uma Hilux consolidada no mercado brasileiro, ela é o modelo 2012 e uma Amarok Highline 2014. Desde então já quero agradecer a Vroom Veículos que disponibilizou essas duas máquinas para a gente estar gravando hoje e para mostrar para vocês. Muitas pessoas imaginam que picapes são todas iguais, mas a prática é bem diferente disso. Assim como nos carros, picapes médias têm características diferentes. Mesmo com proposta claramente utilitária, o cliente ainda pode escolher entre uma picape mais confortável ou resistente para o trabalho. E é exatamente esse comparativo que trazemos nessa avaliação. Colocamos frente a frente a Amarok da Volkswagen, que ficou conhecida com o slogan A Força da Inteligência, com a Hilux da Toyota, que pode ser vista como exemplo de pura força bruta. A Hilux no passado já foi uma das líderes da categoria de picapes a diesel, sinônimo de resistência e confiabilidade. Por muito tempo foi um modelo a ser superado pelas concorrentes. Já a Amarok chegou com uma forte proposta da VW para renovar a categoria. A maior similaridade entre elas está nas dimensões externas. A Amarok tem 5,26 metros de comprimento e 3,8 de entre-eixos. A Hilux é praticamente igual, com 5,25 metros e 3,9. As semelhanças vão além com medidas próximas no fora de estrada. O ângulo de ataque da Hilux é de 30 graus e a da Amarok 28. A altura livre em relação ao solo de 22,2 cm da Toyota e 24 cm na VW. E o ângulo de saída é exatamente igual para as duas, de 23 graus. Até o tanque de combustível é igual, com 80 litros em ambas. Bom, a Amarok ela traz muito mais espaço interno do que a Hilux. Ela tem muitos detalhes de luxo, tem bancos em couro, assim também como a Hilux, mas ela traz alguns detalhes que diferenciam ela da Hilux. Ela também tem o modo 4x4, ela é automática, diferenciada da Hilux 2012. Então são alguns toques de fato que fazem ela ganhar um toque a mais. Essa caminhonete aqui é uma cabine dupla. Vamos ver o espaço interno dela aqui na parte de trás. Quem vai aqui sofre um pouquinho com uma questão de espaço, mas o conforto do banco compensa bastante, tem vidro elétrico, tem luz de auxílio, então quem vai aqui vai bem tranquilo. Só se for um pouquinho maior que vai ter uma dificuldade a mais. Bom, aqui na Hilux a gente tem um espaço interno da cabine um pouco menor, mas a Hilux ela acaba ganhando um pouquinho na caçamba, que tem a caçamba maior do que a Amarok. Mas o conforto dela é muito bom, peca também por conta da alavanca da transmissão da 4x4, por não ser elétrica. Ela tem o que a Amarok não tem, que é a regulagem do banco aqui elétrica, o que facilita muito a vida do motorista. Temos central multimídia, comandos no volante, então ela é bastante completa. Temos luz auxiliar para quem vai atrás, para quem vai na frente, então são bastante itens que deixam o passageiro, tanto o motorista, bem confortáveis. As semelhanças continuam. Na Hilux a carga máxima é de 1.000 kg, enquanto na Amarok é de 1.017. Até o peso total delas é muito próximo, sendo 1.960 na Toyota e 2.073 na Volkswagen. Até aqui as diferenças são realmente mínimas entre as picapes, quase num empate técnico. A picape da Toyota vem equipada com motor turbo de 3 litros com 4 cilindros, 16 válvulas a diesel. Sua potência máxima é de 171 cavalos a 3.600 RPM. Já a Amarok usa o motor biturbo 2 litros com 4 cilindros, 16 válvulas também a diesel, com potência máxima de 180 cavalos a 4.000 RPM. O torque da Amarok é ligeiramente maior, com 42,8 kgfm frente a 36,7 kgfm da concorrente. Ainda que com uma pequena vantagem da picape da VW, os números continuam próximos. Mas é exatamente a partir desse ponto que surgem duas picapes completamente diferentes, tanto para o uso pessoal quanto para o trabalho.
A primeira grande diferença entre elas está na receita do câmbio. A Toyota vem equipada com um câmbio automático de 5 marchas, com acionamento de tração 4x4 e da reduzida 4x4 por uma alavanca manual. O fabricante japonês é incrivelmente conservador nesse ponto e prefere optar pela confiabilidade desse método no lugar da comodidade de sistemas eletrônicos. Já a Volkswagen preferiu uma receita completamente diferente. A Amarok é a única picape da categoria a vir equipada com um sofisticado câmbio automático de 8 marchas. Além disso, não existem alavancas para o sistema de tração, pois ela vem com tração integral nas 4 rodas, batizadas de 4Motion. Na Toyota, a picape tem tração regular apenas nas rodas traseiras, com acionamento da alavanca manual 4x4 que pode ser feito mesmo em movimento até uma velocidade de 100 km por hora. A força do motor é distribuída exatamente meio a meio entre os eixos dianteiros e traseiros. E isso só deve ser feito em pisos de baixa aderência, terra, areia, lama, grama e etc. Ainda que possa também ser utilizado no asfalto molhado, a picape pode perder um pouco da dirigibilidade em curvas acentuadas, por não permitir a diferença de rotação entre as rodas e eixos necessárias em curvas. Para o acionamento do 4x4 reduzido, a picape deve estar totalmente parada. Adicionalmente, existe um diferencial traseiro limitado. Quando uma das rodas traseiras começa a girar em falso, ela transfere a rotação para outra roda. Já na Amarok, a tração é integral, com distribuição padrão de 40% para o eixo dianteiro e 60% para o eixo traseiro. Um diferencial tipo Torsen permite que essa relação varie para até menos 20% ou mais 20%. Assim, a força da tração pode variar de 60 a 40 até 20 a 80 entre o eixo dianteiro e o traseiro. O único botão disponível para interagir com a tração da Amarok é o do diferencial traseiro. Em situações extremas, o motorista liga o bloqueio e a tração é dividida exatamente entre 50% entre a roda dianteira e a roda traseira. Isso só deve ser usado em piso de baixa aderência para não danificar o sistema. Na hora da lama de verdade, a situação muda, e não é à toa que os jipeiros preferem o acionamento manual da tração. Além de garantir acoplamento real, a solução 50/50 é melhor em situações de extrema força. Um trunfo entre a Toyota é a reduzida. Com ela, a força do motor realmente aparece, mas fica a ressalva que o motorista precisa saber quando usar a tração, pois se entrar no atoleiro 4x2 e depois tentar ligar a tração, corre o risco de ficar atolado. O acoplamento manual dá mais garantia para situações extremas. Muitas vezes na lama, o que se precisa é força bruta e contínua para literalmente empurrar o barro na frente do carro. E isso, a tração da Hilux com reduzida garante plenamente. E em situações de rampa íngremes ou manobras, é preciso usar o freio de mão como apoio, já que a picape não oferece sistemas suplementares. Na Amarok, a coisa é bem diferente. Quando a Volkswagen fala em força da inteligência, existem motivos para isso. A picape é recheada de sistemas para o motorista não errar no fora de estrada. Para começar, as 2 primeiras marchas são mais curtas que nos câmbios normais, garantindo mais força. Além disso, a Amarok traz bloqueio eletrônico de diferencial para melhorar a tração. Outro avanço é o botão Off-Road no console central. Com ele, a picape muda características de operação, ajustando o conjunto para o fora de estrada. Caso a picape esteja equipada com ESP, equipamento opcional, soma-se o assistente em partida e em subida, mantendo o carro parado sem o uso do freio de mão numa manobra. O assistente de descida, que freia o carro automaticamente em rampas íngremes, que não dá para errar com a Amarok na lama. Outro detalhe é o consumo. Na estrada com velocidade de 120 km por hora com ar-condicionado ligado, a Toyota leva vantagem. O consumo médio fica na casa dos 13 km por litro. A Amarok, mesmo com 8 marchas e um motor menor, não faz média maior que 12,5 km por litro na mesma velocidade. Porém, no trânsito urbano, a Volkswagen vai melhor. A média da Amarok cai para cerca de 10 km por litro. Já a Toyota desce para 9 km por litro. Nesse caso, o câmbio de mais marchas da VW faz diferença. É importante observar também que ambos os fabricantes exigem diesel S50 ou S10.